Boa tarde, Fabinho. Boa tarde, Edu, tudo bem? Ô, Fabinho, onde você tá, meu? Mais uma vez estamos aqui no meio da FIPAM, feira maravilhosa da panificação de São Paulo pro Brasil e pro mundo. Ah, que beleza. E quem você trouxe hoje, Fabinho? Edu, peguei lá fora, tava passando aqui, grande amigo, Dr. Clóvis, especialista em segurança do trabalho. Agora, o assunto da moda é o NR1. Verdade. E eu falei, vamos conversar alguma coisa sobre isso. Vamos falar. Boa tarde, Clóvis. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Prazer estar aqui com vocês. Realmente é o assunto da moda, Sim. como também a feira está sendo o assunto da moda. Com certeza. Vamos juntar, então, dois assuntos da moda, que vai ser um prazer. Sim. Esse NR1 é o quê? É uma norma regulamentadora. Ela vem de uma evolução de outras normas. É a número 1, então falar, é a primeira. Na realidade, houve uma transformação. Hoje nós temos, em média, no mínimo 36 normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Essas normas são para poder pôr uma padronização em relação a trabalhos no dia a dia de empresas, e cada empresa com o seu segmento tem o seu perfil e tem os seus riscos, as suas necessidades de padronizar ações em prol do colaborador. E a NR1 é um programa chamado PGR, Programa de Gestão de Risco. Então, em outras palavras, ela abrange todas as normas porque ela vê quais são os riscos dentro da empresa, e a partir daí você tem que fazer um documento em que você registra esses riscos dentro do Então, documento. praticamente ele é para todas as empresas que tem. Toda empresa precisa ter, é lei, é regra. Todo CNPJ precisa de um seu programa de gestão de risco. Ela já tá valendo já, não? Já, sim, Já. essa norma, as normas existem há muitos anos. E agora elas passam sempre por algumas atualizações. E a atualização mais recente que teve, que é a NR1, foi quando houve a formação do programa de gestão de risco. E essa alteração leva a algumas exigências novas que o mercado está se adaptando. E o mercado se adapta de alguns bons anos para cá. O grande contratempo que nós tivemos é o aumento das doenças mentais. Sim. Esse aumento exacerbado, mas muito grande, que vem de 4, 5 anos para cá, gerou necessidades para com principalmente o governo, que teve um aumento muito grande no auxílio-doença em relação à absorção e também, até em alguns casos, auxílio acidentário, porque a doença do trabalho, quando esse distúrbio que ele passa a ter o colaborador tem a origem caracterizada por ser do local de trabalho dele, da empresa, é claro, é uma doença ocupacional, e aí gera um auxílio-doença acidentário. Independente disto, o aumento é muito grande, e esse aumento gera um ônus muito grande. E o ônus para a Previdência aumentou muito. E conforme foi aumentando, a ação é a prevenção. E o governo fez a prevenção, transferindo uma grande responsabilidade desta gestão para os empresários. Certo. Então, as empresas passam a ser, dentro das novas normas, desta daí, NR1, a ter marcos de correção, de dedicação, de mudanças de princípio de organização do seu sistema de trabalho, para que proteja mais a saúde mental dos seus colaboradores. E com isso, refletindo uma melhoria e redução dos casos de encaminhamento ao auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário, porque isso vai melhorando aos poucos a ação. Essa NR1, você acredita que ela melhora a produção, por exemplo, de uma empresa? Vamos lá. A ideia da NR1, ou paralelamente, né, um dos elementos que a gente tem que fazer na NR1 é melhorar o ambiente de trabalho. E o que é melhorar o ambiente de trabalho? Muitas vezes a gente oferece aos nossos colaboradores uma ferramenta que é ou desatualizada. Imagina um computador que já está muito obsoleto. E ele vai para fazer uma planilha, ele demora meia hora. Um computador mais moderno, mais atualizado, demoraria 3 minutos. Essa sensação de não produção para um colaborador que é aquele colaborador que gosta do que faz com carinho, faz com dedicação, essas ferramentas começam a atrapalhar. Imagina na panificação, eu tenho um forno que não produz, que eu tenho que fazer um gatilho para ficar a porta fechada, porque senão o vapor de água não compensa, e aquilo é estressante. O pão não fica de acordo com o que ele tem a capacidade de entregar. Gera frustração, né? E gera frustração. Uma frustração em cima da outra, ele começa a perder o prazer, muitas vezes, de trabalhar. O prazer de trabalhar tem a obrigação de ter o salário, porque o salário paga
E aí fica um ciclo mental que muitos colaboradores começam a ter o desgaste de querer ter aquele momento. Esse desgaste reflete no relacionamento com outros colaboradores. Sim. Ele pode muitas vezes passar a ser agressivo. Sim. Essa agressividade gera dor. A dor gera procurar uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra. Não tem um bom relacionamento com o seu chefe. O chefe cobra, ele fala, a culpa não é minha, é do forno. Aí ele começa a pôr a culpa no chefe. Resumo, doença do trabalho. A origem do mal dele é, às vezes, um forno mal instalado. E o negócio não anda. Não anda e ainda provoca custos para a empresa. Sim. Maiores do que a prevenção. Muito maior. Então, o que a gente tem que entender? Existe um momento em que nós temos que ver que, na evolução, a voz do colaborador também é importante. Sim. Eu tenho que ouvir o colaborador. Onde é que você tem a dificuldade? O que te traz o desconforto? Infelizmente, quando a gente pergunta isto para muitos colaboradores, é a oportunidade dele, com todo respeito, se vingar. Ah, eu não gosto do meu chefe, eu vou falar muitos absurdos aqui. Mas há uma necessidade de também pesar na balança que tem muitos colaboradores que querem ajudar. Sim. Que querem realmente que o forno fique melhor para ele produzir mais e melhor. Então, entra aí um momento em que a gente tem que fazer ferramentas de poder ouvir os colaboradores, apurar dentro de cada setor da empresa aonde estão as dores, onde estão as ações que eu preciso ver, apurando, investir nessas ações, melhorando as ações, eu melhoro o retorno da empresa. Por exemplo, caso isso aconteça, que não acontece, um funcionário, de repente, ele queira usar isso como subterfúgio para, sei lá, supondo que, vou falar que eu estou doente, que eu estou fazendo tal coisa, vou pegar um atestado de 15 dias. Hipoteticamente, o empresário seguindo essa NR1, ele consegue evitar esse tipo de comportamento? Perfeito. Qual que é o grande contratempo? As doenças mentais são subjetivas. Eu não consigo dosar em cada pessoa se aquilo tem mais ou menos realmente a realidade do que ele põe. Diferente de um ruído, que eu tenho um aparelho que eu meço o nível de ruído e eu sei que abaixo daquele nível não é lesivo, acima ele seria. Então eu tenho que encontrar ferramentas para conseguir mensurar e, em primeiro lugar, identificar. Então, há uma evolução do mercado em querer aprender como fazer isso, e nós já estamos nessa evolução, e basicamente eu tenho que, como empresa, como empresário, dentro da minha planificação, ter a certeza que os ambientes que eu tenho são sadios, ok? É mais ou menos assim. Antigamente, nós tivemos uma grande febre chamada LER, lesão por esforço repetitivo, que era o digitador, a pessoa que ficava cortando frios eternamente na máquina, que gerou a DORT, doença ósseo-muscular referente ao trabalho, que é praticamente a mesma coisa. Ok, nos tempos passados, a febre veio e falava, as mesas têm que ter uma gavetinha com teclado embaixo, a cadeira tem que ser assim, o monitor assado, a cortadora de frios, intervalo de manuseio. Mas vieram muitos processos. Por quê? Porque não existia regra, não existia padrão. A evolução daquele assunto, hoje em dia, as perícias, e eu sou perito há mais de 24 a 25 anos, as perícias de LER e DORT desapareceram, reduziram radicalmente. Caramba. Em compensação, o psicossocial aumentou muito as doenças mentais. Por quê? Porque não tem as referências. Então, nós estamos começando a construir referências. E qual que é a principal? A empresa tem que mostrar que fez ações prevencionistas e eu estou tirando do ambiente a origem do seu problema. Por exemplo, uma gestão que é muito agressiva com as palavras. Um gestor que é muito pesado para comunicar-se. Eu tenho que trabalhar. Eu qualifico esse gestor. Qualificando esse gestor, eu mostro uma ação positiva. E eu também ouço o colaborador. Ouvindo o colaborador, eu vou apurar o que aquele setor precisa. O forno. Eu preciso arrumar meu forno. Então, eu tenho uma escala. Do decorrer de um ano, a empresa mostra que tem um projeto, executa esse projeto. Daqui a um ano, eu faço uma nova avaliação das perguntas para com os questionários. E os colaboradores vão falar, realmente,
Melhorou nisso? Opa, eu comparo o ano passado com esse ano e eu começo a ver que a empresa tem uma evolução, a empresa aplicou e evoluiu. Aí vem esse colaborador naquele setor que mostrou evolução e fala que começou a ficar com uma doença de ansiedade, estou com taquicardia, não tenho vontade de trabalhar. Aí nós temos que ter ações direcionadas para ele. Por quê? Porque eu tenho como provar no histórico de alguns anos que a empresa tem uma ação, que a empresa ouviu os colaboradores, que o setor dele evoluiu na melhora, os questionários de abrangência daquele setor mostram uma evolução positiva e que a gente sabe que nunca vai ser 100%. Pode ser que alguém tenha algum problema. Opa, por que de 10 só um está tendo problema? Será que eu não tenho um problema associado pessoal, que ele é palmeirense e o chefe é corintiano? Será que ele não tem um problema pessoal que talvez ele não se deu bem desde o primeiro dia com... Aí eu tenho que tratar não o ambiente, aí eu tenho que tratar ele e descaracterizar o nexo ocupacional. Entendi. Não é, é fácil falar, Sim. mas É um processo grande e assim, visto com bons olhos, ele pode ser uma ferramenta até para melhoria da empresa mesmo, né? perfeito. Porque senão fica tudo do jeito que tá, né? E melhorando a empresa, melhora a produtividade. Melhorando a produtividade, eu tenho ajudas para até melhorar custos. Sim. E quem sabe até reduzir absenteísmo, porque eu não vou faltar tanto com a mesma facilidade que eu faltava, porque a argumentação acabou. Eu não tenho mais de onde vir a argumentação. Não tem mais desculpa, né? É que nem um balconista, por exemplo. Você tem uma atendente, né? Você tem 10 atendentes, de repente alguma coisa gera um estresse. Sim. Esse atendente vai atender o cliente Perfeito. com cara brava. Perfeito. Então, às vezes, você resolvendo isso, ele Sim. vai, cresce a empresa com isso. E veja, às vezes o problema, a grande maioria das vezes, o problema não é na empresa. Às vezes o problema é na residência, é na vida particular vida dele. pessoal, né? É separação, Sim. é o problema de drogas com o filho, é um problema da mãe que está doente, hospitalizada. Sim. Ele traz consigo para dentro do labor. Ele não consegue separar a partir do momento que ele entra na empresa. É um ser humano. Aí ele chega pra trabalhar, fala, caralho, esse forno do cacete, puta que pariu. Ele vai descontar no cliente que chegou. O próprio cliente está chegando, às vezes, também com seus problemas. Sim. E quer um sorriso no atendimento. Ele não vai ter esse sorriso, ele vai ter uma cara fechada. Reflete negativamente? Muito. Então, muitas vezes, a empresa também tem que saber acolher o colaborador e mostrar para ele que está com um canal aberto de comunicação para que, quando precisar, ele está à disposição também para ouvir e ajudar no que precisa. Muito bom. Esclarecedor, viu? Nossa, mãe do céu. Uma Mas- outra visão, porque às vezes a gente fica com uma visão de que, nossa, é NR1, mais uma coisa para cuidar, é ruim, é ruim. Se já é lei, tem que ser posto em prática, que venha para ser implantado para melhorar a sua empresa, né? Com Para certeza. melhorar todos os sentidos e você diminuir os maiores problemas que a gente tem, que são essas de falta de funcionários e etc. Né? Qualificar o funcionário. Exatamente. Não é fácil. Não. Mas também não é tão difícil assim Não. como o pessoal tá assustado, né? Mas tem motivo para estar assustado, Lógico, porque lógico. ela se tornou obrigação legal em maio de 2025, com punições de fiscalizações. Mas houve a postergação por um ano para poder as empresas se adaptarem. Em 2026, maio, deveria iniciar as multas. Aí houve tratativas e ela ainda não se iniciou a cobrança, a postergação. A lei já determina que tem que ser implantada, mas não é passível de punição. O grande problema que nós temos que entender é que o momento é de rever um princípio. Sim. E muitas vezes, como empresário, eu sou empresário há 38 anos. Como empresário, mudar certos princípios em que, poxa, mas será que eu vou ter que pôr alguém para conversar com o meu colaborador sobre a parte emocional dele na casa dele? Poxa, já chega os problemas que eu tenho na empresa, eu vou ter que tomar conta mudar essa forma de enxergar o ser humano colaborador é um dos segredos que nós temos que enfrentar, porque tem muitos empresários que têm uma tradição de como agir, como eles devem ser, e eles são geralmente mais na minha idade, que já tem uma E hoje não cabe mais esse tipo de tratamento. Mas acho que o senhor sabe o quão difícil é colocar certas ideias novas em algumas pessoas que são Aí tradicionais. é a ruptura de gerações, que é algo absurdo. E a área da panificação tem muitos panificadores que são da minha idade, da minha geração, que trazem os seus hábitos de lá de outros passados. Sim. E essa Fábio não, né? O esse Fábio já é contexto. novinho. É.
Tô na transição. O Fábio, ele rodava sem óleo. Que isso, não fala assim. Doutor Clóvis, e passear na FIPAM? Um prazer enorme. Eu sou muito apaixonado, mas muito apaixonado pela área da panificação. Uma observação, eu já tive uma padaria há muitos e muitos anos, há uns 29, 30 anos, e foi um momento muito... Sofri um problema na parte de negociação, não foi uma boa negociação, não pude dar continuidade com ela. Para mostrar para vocês que eu tenho realmente um carinho muito especial pela panificação. E esse carinho me aproximou muito do próprio sindicato, em termos de conhecê-los, de aproximar, de querer. E, automaticamente, meu lado da empresa, abracei muitas e tenho, graças a Deus, muitos clientes da área de panificação, e vamos expandir cada vez mais, não só na área da parte de medicina e segurança do trabalho, que é a empresa, como também dentro da empresa tem o segmento de perícias, onde eu sou o responsável, e que também a gente tenta trazer a nossa experiência para auxiliar o máximo possível as empresas, as padarias, em relação aos seus grandes problemas na parte de segurança do trabalho. Você é um grande facilitador do trabalho do panificador. Tento ser porque eu gosto muito. E faço por carinho. E as pessoas que convivem têm a infelicidade de ter a oportunidade de conversar comigo na parte pericial, ou seja, teve um processo, infelizmente a gente tem que trabalhar junto nesse momento, sabe o quanto eu brigo, e toda a minha estrutura vem da parte pericial, para brigar pela empresa que não é minha, mas eu lido como se fosse um funcionário da minha empresa, como se a panificadora fosse minha, porque hoje na minha empresa tem 80 funcionários, eu tenho 80 colaboradores. E eu sei o que é ter colaborador, eu sei que é ter colaborador amigo, colaborador que vem pedir ajuda, a gente ajuda e muitas vezes a gente se decepciona. Sim. Então, a dor do meu cliente é a minha dor. Isso é uma coisa natural nossa da empresa. Então, pode ter certeza que a parceria... Eu assisti a sua palestra, foi... Ih, aí é o problema. Não, foi maravilhosa. Aí você boa, tem muito deu para esclarecedor. sentir... Eu gosto do que eu faço. Gostamos. E você explica muito bem, meio esclarecedor, né? Muito. Porque é um assunto delicado e às vezes é difícil de ser entendido, né? Mas a gente aos poucos, agora mês a mês, essa norma vai se tornar uma coisa mais fácil de entender, o fermento vai crescer, o pão vai desenvolver, e com isso a gente vai conseguir encontrar formas de achar maneiras de transferir a realidade para o nosso dia a dia, quando um colaborador de má fé tentar trazer para a empresa argumentos, né, falsos para tentar ganhar alguma coisa no oportunismo. Vamos encontrar com um pouco, vamos aplicar na melhoria da estrutura de cada empresa e com isso vai melhorar essa relação. Que bom, hein, Fabio? É isso aí. Beleza? Bom bate-papo. Fica o convite para depois a gente estender essa conversa lá pelo estúdio, que a gente quer saber como começou tudo isso, a sua história, a entrada nessa questão da empresa, da assessoria. As histórias da panificação não se faz só de panificador, né? E quando a gente pergunta algumas histórias para trazer, eu tenho certeza que você tem muitas histórias que aconteceu nas perícias. Nossa, muito. Coisas ali que dá pra gente... Tem algumas que a gente não pode nem falar, mas tem algumas que a gente Mas pode dá falar. pra gente aprender alguma coisa, Com né? certeza. A minha dúvida, só para encerrar, nesse próximo encontro eu também tenho que tingir o cabelo? Pode vir igual Fica assim, Fabinho. Olha, eu tenho sempre muita alegria, eu tenho que confessar quando eu encontro o Clóvis, porque eu sei que ele torce pro Juventus da Moca. Exatamente. Então, time de é um coração. torcedor que sofre mais do que eu, porque português. a nossa grande lusa, Ele entende a nossa a história. nossa grande lusa é muito maior que o Juventus. Não Então, vamos eu sou o time grande, Os maiores e ele é torcedores. o time menor. É o clássico, gente, é o aqui clássico na dos sala, imigrantes, a né? gente tem- É o clássico dos imigrantes. Dois torcedores da Luz e um do Juventus. Não Tá tem vendo? corintiano, não tem palmeirense. E o ano que vem vai ter clássico no Campeonato Paulista, porque o Juventus subiu. Vai, Juventus graças, subiu. vai. Então vai ter... E estamos pretendendo. A reforma já está no clube, a reforma já está maravilhosa. Tá indo bem, tá indo bem. Não, assisti um jogo, Juventus e Português na Rua Javari, é maravilhoso. não, Mas não é do lado da tribuna, não, é do outro lado. Exatamente. É raiz, é uma coisa fora do padrão. E comer um canole ali que Coisa só que o estádio da Portuguesa não dava aquela mesma sensação do Não, estádio da não. Juventus. Não dá. Mas é isso aí. Tá Gostei bom. da conversa. Obrigado, Eu que Obrigado. agradeço a oportunidade. Boa feira. Olha, foi inesperado da minha parte e adorei estar na feira e ter essa Oh, oportunidade. eu também. Obrigado pela Obrigado. receptividade. Obrigado. Tchau, tchau.